Olá, realeza, tudo bem com você? Espero que sim. Vocês viram aí que eu preparei um chá para esse bate-papo de hoje, só que meu chá ficou tão quente que eu vou ter que esperar um pouquinho pra beber. Mas enfim, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de timidez. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e com a graça de Deus eu tenho conseguido vencer essa minha timidez. Do contrário, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, né? E eu quero compartilhar um pouquinho para vocês como que foi esse processo, o que Deus fez em mim, tem feito, que tem me ajudado a vencer a minha timidez. Então pega aí o seu chá, um chazinho de camomila como o meu, ou o seu café e senta aqui para conversar comigo, para refletir um pouquinho, pra gente aprender junto, tá bom? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e neste vídeo eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da timidez. Vou colocar meu chá aqui do lado porque tá bem quente, eu não vou conseguir beber agora. Daqui a pouco, né, durante o andamento desse vídeo ele vai esfriar e aí eu vou poder tomar esse chá para deixar calminho. Hoje tá um dia friozinho por aqui, um clima bem gostoso para tomar chá, então deixa ele ali que daqui a pouco eu o devoro, eu consumo. Como eu comentei no início do vídeo, eu era uma criança muito tímida e eu sou tímida até hoje, só que hoje eu já perdi um pouco dessa timidez. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu tinha muita facilidade em me relacionar com as pessoas que eu já conhecia, com os meus amigos, e eu era muito extrovertida, simpática, conversada com essas pessoas. Mas eu tinha muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas, de ser eu mesma em outros ambientes, como a escola, a igreja e outros lugares com mais pessoas, sabe? Em lugares assim, em ambientes com mais pessoas, eu ficava com vergonha, eu ficava mais na minha, eu ficava mais quietinha. E olhando para trás, além da timidez, eu percebo outras características minhas também. Eu não era uma pessoa, uma criança e uma adolescente assim muito extrovertida, descolada. Não era o tipo de pessoa que impulsionava, sabe? Que chamava atenção, que servia de líder. Eu não tinha muito esse perfil. Eu era bem quietinha, bem na minha mesmo e só me abria mais com as pessoas com quem eu tinha um pouco mais de intimidade. Mas apesar dessa minha timidez, eu tinha vontade de fazer as coisas, eu tinha vontade de participar das coisas. Tanto que na minha adolescência eu tentei participar de várias coisas da igreja, como por exemplo o grupo de teatro, o grupo de coreografia, tentava ajudar no ministério infantil, eu queria ser participativa, eu queria fazer mais coisas. A minha timidez me impossibilitava de participar de muitas coisas porque me deixava inibida, insegura, sabe? E as pessoas à minha volta acabavam percebendo também que eu era muito tímida. Mas ainda assim eu tinha vontade de vencer essa timidez e de fazer outras coisas. E aí eu fazia parte, como eu disse, de alguns grupos na igreja e tudo mais. Mas, por exemplo, no grupo de teatro da igreja eu lembro de uma peça que eu fiz que como eu era tão tímida, me escalaram só pra fazer a Isabel, a mãe de João Batista, sabe? Numa peça especial de Natal. Porque eu só tinha uma falazinha, assim, só uma cena, então era esse meu nível. Mas eu queria ir além, eu queria fazer mais coisas. E eu sentia que a minha timidez me atrapalhava bastante, me cercava. Sabe, esse desejo de, talvez, se você for tímida, você sabe o que é isso. Você quer fazer mais coisas, você quer experimentar outras coisas, coisas boas, né? Coisas saudáveis, sadias. Mas algo em você te limita de fazer isso. Você até se esforça, mas às vezes não dá certo. E você tem medo de fazer, enfim. A timidez, ela é muito problemática nesse sentido. Porque ela impede a gente de fazer coisas básicas, coisas simples. O meu problema com a timidez tinha tudo mesmo, gente, para atrapalhar não só a minha vida pessoal, porque podia me atrapalhar no meu desenvolvimento na escola, na minha vida social, como também e principalmente atrapalhar a minha vida ministerial. Aquilo que Deus tinha para mim, aquilo que eu sei que o Senhor queria me usar e me usa para fazer. E se eu tivesse me apegado à timidez e não tivesse começado a vencê-la, a lutar contra ela, com certeza hoje eu não estaria aqui conversando com você nesse vídeo. Não estaria me expondo assim na internet de maneira tão vulnerável, né? Que pode trazer crítica, pode ter gente que não gosta, enfim. Um ambiente que pode ser tão tóxico quando as pessoas agem assim, pode ser tão perigoso. Mas o que aconteceu então para eu estar aqui, né, falando com vocês? Desde a minha adolescência eu percebo que o Senhor vem trabalhando essa questão da timidez comigo em um processo lento, um processo devagar, né, gradual, um dia de cada vez. E eu quero compartilhar com você um pouquinho do que aconteceu, do que o Senhor fez comigo, que tem me ajudado a vencer a timidez. Eu não acredito em receita pronta, eu acredito que cada um de nós passa por um processo singular.
E várias coisas vão afetar, vão influenciar, vão te ajudar ou não nesse processo. Mas eu quero compartilhar minha experiência com você para te incentivar de alguma maneira, para te inspirar, para trazer uma mensagem ao seu coração e para te trazer a certeza de que nenhuma limitação como a timidez pode te impedir de ser você mesma, de crescer, de viver o que Deus tem para você. A primeira coisa que me ajudou muito nesse processo foi entender que eu sou filha de Deus. Durante a minha adolescência, eu comecei a compreender a paternidade divina e não só entender que Deus não era apenas o meu Senhor e Salvador, mas que Ele também desejava ser o meu Pai. Não só entender isso, mas experimentar e viver essa verdade me ajudou muito. Porque entender que eu sou filha significa que eu sou amada, que eu fui projetada, que eu fui escolhida para o Senhor, não só para viver de maneira que o glorifique, mas também para praticar boas obras. E para praticar essas boas obras, eu preciso vencer algumas das minhas limitações, eu preciso correr riscos, eu preciso encontrar meios de vencer, de fazer, sabe? Mesmo que eu encontre limitações em mim, mesmo que seja difícil, mas Deus me chamou para algo mais. E entender que eu sou filha me permitiu compreender que havia um Deus que havia me escolhido para algo, que Deus havia escrito propósitos para a minha vida, e eu não queria viver de maneira que estivesse cercada de medo e de insegurança, que não me permitisse viver esses propósitos, entende? E a segunda coisa que me ajudou muito foi desenvolver a minha identidade de filha. A partir do momento que eu compreendi que eu era filha, que eu fui amada e projetada por Deus e que havia propósitos na minha vida, a partir disso ele começou a desenvolver em mim a minha identidade de filha. Então, se eu sou filha do Senhor, eu comecei a entender que eu não era inferior ou menos importante que as outras garotas da minha idade. Essa comparação que a gente faz, não sei se você faz, mas eu fazia muito, do que eu visto, de como eu sou, de como me porto, né? Acontece muito na vida da mulher, né? Em qualquer idade que ela esteja. E esse vício da comparação, ele é muito perigoso, porque realmente ele faz crescer em nós grandes vilões, como o medo, a insegurança, até mesmo a timidez. Então, compreender que eu não era inferior a ninguém, que eu era amada, escolhida pelo Senhor, me ajudou muito para lidar também com a minha timidez. Porque a partir do momento que o Senhor começou a quebrar essas barreiras em mim da insegurança, da incerteza, Ele também quebrou a barreira da timidez, né? Ele começou a trabalhar nessa área também. E eu comecei a perceber que a minha timidez não era algo à toa. Claro que era uma característica minha, mas muitas coisas favoreciam a timidez, como a questão da insegurança, por às vezes eu sentir vergonha, medo de ser quem Deus havia me criado. E perceber que eu era amada, escolhida, projetada por Ele, me ajudou a reconhecer que foi Ele que me projetou desse jeito, até mesmo com a minha timidez, e que estava tudo bem em eu ser eu mesma. Eu não precisava desejar ser outra pessoa, nem ter vergonha de quem Deus havia me feito, porque eu era uma boa obra dele, eu sou uma boa obra dele, e está tudo bem em ser eu mesma, com os meus defeitos, com os meus desastres, com a minha timidez, de certa forma. O que eu não podia deixar era que a minha timidez me impedisse de viver tudo aquilo que Ele tinha para mim, porque Ele não me chamou para ser uma pessoa medrosa. E a Bíblia até fala isso lá em 2 Tiago, que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas sim um espírito de coragem, de equilíbrio, de amor. E a gente precisa procurar ter essas características em nós, porque nós não podemos ser escravas do medo, da insegurança, da fragilidade, da tristeza. Deus nos libertou de tudo isso quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E Ele nos chamou para uma vida de liberdade. E ficar presa à minha insegurança e à minha timidez ia num caminho oposto a isso. Eu podia ser tímida, eu posso ser tímida ainda, mas eu não posso deixar que a minha timidez me cerque num lugar seguro, num lugar que parece seguro, mas um lugar também onde nada acontece, onde eu não avanço, onde eu não vivo os propósitos que Deus tem para mim. Isso é muito perigoso, então lutar contra esse medo é muito importante. E por que nós também não devemos aceitar uma vida de medo? Assim como o Senhor não nos deu um espírito de covardia, a Bíblia diz em 1 João 4, nos versículos 18 e 19, que no amor não há medo. Quem é o amor? O amor é Deus. E nele não deve viver, nele não deve estar o amor. Nele nós podemos lançar sobre o Senhor todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, porque nele nós encontraremos refúgio, paz, proteção, amparo para as nossas limitações e dificuldades. 2 outras lições foram muito preciosas para me ajudar nesse processo também. A primeira foi compreender que as minhas limitações não são maiores que o meu Deus. E a segunda, de que Deus está comigo em todo o processo.
Quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor não escolhia pessoas perfeitas, pessoas que tinham uma fala muito eloquente, pessoas corajosas ou audaciosas, pessoas que seriam um exemplo perfeito, sabe, de líder. Deus não escolhia pessoas assim. Na verdade, Ele escolhia as pessoas que eram mais fora dos padrões, pessoas mais inaptas para os cargos, sabe? Para quê? Para que nas falhas e nas limitações daquelas pessoas, Ele pudesse trabalhar e as pessoas pudessem enxergar Ele atuando através dessas pessoas. Através desses exemplos da Bíblia, como o exemplo de Esther, de Paulo, de Moisés, eu comecei a perceber que eu também era uma dessas pessoas, uma pessoa que tinha falhas, que tinha limitações, mas que Deus trabalharia e trabalha nas minhas limitações. E através dessas limitações, Ele se mostra às outras pessoas em mim, o seu poder é revelado através da minha vida. Um exemplo que me ajudou a compreender muito essa questão de que as nossas limitações não são maiores que o nosso Deus é a história de Moisés. Moisés, gente, não tinha perfil de líder. Apesar de Moisés ter crescido num berço tão importante, já que ele cresceu ali na família egípcia, ele não tinha um bom perfil de líder, principalmente de um líder religioso, né? Uma figura tão importante para uma tarefa tão importante. E lembremos também que quando Deus o chama, Moisés tem sobre ele a estigma de um assassino, porque ele tinha matado um funcionário egípcio para proteger um escravo hebreu. Então, ele não tinha um grande perfil, né? Um perfil de alguém que poderia ser seguido, que as pessoas se sentissem estimuladas a segui-lo, né? Ainda assim, o Senhor aparece para ele trazendo uma grande missão, a missão de que o usaria para libertar o seu povo amado do Egito. E quando o Senhor aparece para Moisés descobre essa missão que havia para ele fica maluco, né? E ele fala para o Senhor: quem sou eu para essa tarefa? E a resposta do Senhor é muito importante e ela serve para mim e para você. Porque quando Moisés pergunta quem sou eu, o Senhor diz: eu estarei com você. E é isso que importa. Porque é realmente isso, as nossas limitações não são capazes de impedir o propósito de Deus para as nossas vidas quando nós nos dispomos a segui-lo, quando nós temos coragem de aceitar o nosso chamado, de aceitar o que Ele tem para nós. Mas as nossas limitações podem nos impedir se nós nos apegarmos ao medo. Então, compreender que as nossas limitações não são nada diante do nosso Deus é uma lição muito preciosa e pode te ajudar a vencer os seus medos, os seus problemas, seja a timidez ou seja qualquer outra limitação que você tenha. E compreender também que esse eu estarei com você, que Deus diz a Moisés, também vale para mim e para você. Deus está conosco durante todo o processo. E seja qual for o processo que você esteja passando para vencer a sua timidez ou a sua insegurança, o seu medo, saiba que o Senhor está ali com você e Ele não só quer te usar para fazer coisas, mas Ele quer transformar você, Ele quer te melhorar, te capacitar, porque Ele sabe aonde Ele pode te levar, o que você pode fazer através dele. Ele sabe quem você é de verdade, quem você pode ser daqui 10, 15, 20 anos, o quanto você pode se expandir, sabe? Crescer mais com Ele, ser ainda melhor com Ele, seguindo o exemplo claro de Jesus Cristo. E uma outra lição que é muito importante é que não basta nós conhecermos tudo isso, nós compreendermos que nós somos filhas, deixarmos que o Senhor desenvolva a nossa identidade, compreender que as nossas limitações não são maiores que Deus. Compreender tudo isso não basta se você não agir. Sair da nossa zona de conforto, sair daquele lugar que parece seguro, onde eu mantenho a minha timidez, a minha falta de coragem, o meu medo, é fundamental para vencer as nossas limitações. Se eu não estivesse disposta a dar um passo adiante, mesmo com medo, eu jamais faria o que Deus quer que eu faça. Eu jamais teria chegado onde Deus me colocou aqui agora, sabe? Então, sair da nossa zona de conforto é muito importante. E com certeza, sair da zona de conforto é muitas das vezes se colocar em uma situação de vulnerabilidade. E o que eu quero dizer com isso? É que às vezes você vai ter que falar a muitas pessoas e vai correr o risco de ser criticada, ou às vezes você vai participar de uma peça de teatro, você também corre de ser criticada, às vezes de não ser entendida, compreendida, igual quando a gente evangeliza, né? Você corre o risco de ser mal vista, de ser criticada, ser apontado o dedo, enfim. Mas vale a pena. E toda vez que você vai, que você tenta de novo, que você vai mais uma vez, você aprende mais. O que a gente não pode é desistir, é ter medo e ficar sentada. O grande problema das nossas limitações é quando realmente nós nos fechamos nela e preferindo ficar naquele local seguro, que parece seguro, mas que não nos leva a nada.
A gente precisa ter coragem para audaciar, né? Para dar um passo, mesmo que seja um passo de cada vez, mesmo que às vezes você cometa erros, mesmo que às vezes você passe vergonha e pague alguns micos. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Por exemplo, uma vez na igreja, eu estava dando os avisos, sabe? No final do culto, e aí eu virei e disse: o Ministério de Avisos agradece. O que é Ministério de Avisos, né? Se fosse o Departamento da Comunicação, o Ministério da Comunicação, tudo bem. Mas o Departamento de Aviso, o Ministério de Aviso? Mas essas coisas acontecem. No outro domingo eu tava lá de novo na frente do culto com o microfone na mão. O que importa é a gente continuar, entender que Deus vai trabalhando nas nossas limitações, vai nos ensinando, nos capacitando. A gente aprende e se esforça a fazer tanta coisa, né? Vale a pena se esforçar, vencer as nossas limitações pro Senhor, com certeza. É muito importante você olhar para si mesma e compreender quais são as suas limitações e se respeitar essas limitações. Mas quando você identifica que há alguma limitação que tem te impedido de viver, que tem te impedido de viver a liberdade que o Senhor tem para você, é importante que você busque ajuda, seja nele, principalmente nele, mas também através de outras pessoas, de recursos que te ajudem a lutar contra essas limitações, a minimizá-las pelo menos. Por exemplo, eu não venci por completo a minha timidez. Quando eu vou falar em público, quando eu vou pregar, ou quando eu tenho que gravar alguma coisa como esse vídeo, eu ainda sinto uma vergonha, eu ainda sinto aquele frio na barriga que é normal. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é manter aquele medo, manter aquela limitação, aquela insegurança ao ponto dela impedir que a gente viva as liberdades que o Senhor tem para nós e os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. E como é bom quando você começa a vencer as suas limitações. Hoje eu falo para vocês como alguém que tem lutado mesmo contra a timidez e tem feito coisas grandes que a Thaís criança jamais se imaginaria fazendo. Por exemplo, pregar na frente de uma igreja, o que é uma tarefa muito difícil. Viajar, igual quando eu lancei o primeiro livro do Princesas Adoradoras, eu fiz algumas viagens para comentar do livro, para apresentar o livro, e aquilo exigiu coragem, e eu vou falar mais sobre isso no vídeo de semana que vem. Enfim, né, eu tive vários desafios, ainda tenho vários desafios, mas estar disposta a vencer as minhas limitações, ter essa disposição foi muito bacana e me permitiu viver muitas coisas, não só na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, ministerial, mas também na minha vida pessoal. Eu fui me tornando menos tímida e isso me permitiu aproveitar mais a escola, porque eu tinha dificuldade até de me comunicar nas aulas, de falar, perguntar as coisas aos professores. E depois que eu comecei a lutar contra isso, eu me tornei muito mais espontânea, muito mais eu mesma, sabe? Eu não tinha medo mais de demonstrar quem eu era, de falar, de desejar ser ouvida, né? Porque às vezes você tem medo de perguntar as coisas ou de dar a sua opinião e a gente não precisa ter esse tipo de medo. E quando a gente vai perdendo a timidez, a gente vai tendo mais essa liberdade. E é muito bom vencer isso, é muito gratificante. E é ainda melhor saber que eu tenho vencido isso com a ajuda do meu Pai, com a ajuda do meu Abba, do meu Pai Celestial. E eu tenho certeza que Ele está disposto a ajudar outras pessoas também. Então, se você precisa vencer a sua timidez ou qualquer outra limitação, saiba que você pode e deve buscar orientação no Senhor, porque nele nós podemos subjugar todo medo. Eu acredito que nós podemos levar o nosso medo de mão dada, sabe, até o Senhor, botar o medo nos pés dele, porque ele tem toda a força do mundo e toda a ajuda para nos dar, para vencer aquele medo, para subjugar aquele medo. No Senhor nós encontramos a coragem e a ousadia que nós precisamos para dar passos que são muitas vezes maiores do que nós mesmos. Agora que o meu chá já esfriou, né, dá pra provar. Mas enfim, antes da gente terminar, eu queria só compartilhar com vocês uma reflexão de uma leitura que eu fiz recentemente e que vai muito de encontro com o que nós estamos conversando aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala assim: Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, Paulo aqui nos demonstra que o Senhor não escolhe as pessoas que parecem mais sábias, mais fortes.
Ele escolhe justamente o mais fraco, o mais simples, o mais comum, para que na fraqueza dessas pessoas, assim, para que na pequenez dessas pessoas, ele seja gloriado, ele seja exaltado, e para que as coisas sábias e fortes desse mundo caiam diante da glória e do poder dele. E aqui ainda nessa passagem, no capítulo seguinte, no capítulo 2, Paulo ainda diz dele mesmo, do medo que ele tinha, da fraqueza que havia nele. E olha quanta coisa bacana, quanta coisa extraordinária Paulo fez. Paulo foi um dos maiores apóstolos, né? E foi graças a ele que a mensagem foi pregada aos gentios, né? As pessoas que não eram judias. E a mensagem chegou até nós. Então que nós tenhamos coragem, ousadia para vencer as nossas limitações no Senhor e para viver a vida de liberdade que ele nos chamou, os propósitos que ele tem para nós. Eu espero que essa mensagem te ajude de alguma maneira, chegue, alcance o seu coração e te impulsione a vencer as suas limitações também. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir o vídeo para que ele chegue a mais pessoas e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!